Olá, pessoal! Nesse nosso segundo vídeo para a disciplina Filosofia Jurídica, nós vamos estudar a relação do direito com a moral. É importante a gente saber o seguinte, que são vários autores que fazem essa análise, que estudam a relação do direito com a moral. No nosso vídeo, nós vamos nos ater ao pensamento de Kelsen e sua obra Teoria Pura do Direito. Para a disciplina de Ontologia Jurídica, eu fiz um vídeo explicando qual é a diferença de ética, moral, direito, valor, norma. Então, se vocês quiserem assistir para complementar, vai ser muito interessante. Então, é o seguinte, hoje nós vamos nos ater ao estudo da relação do direito com a moral e Kelsen, em sua obra Teoria Pura do Direito, ele vai dedicar um capítulo só para fazer essa distinção e para explicar. E ele faz isso a partir de 7 tópicos que nós vamos resumidamente ver aqui. Então, se vocês quiserem acompanhar, né, feita a leitura da obra de Kelsen, quiser acompanhar esse segundo capítulo com os pontos que eu vou tratar aqui, vocês ficam à vontade, porque eu vou, em alguns momentos, boa parte, né, dos momentos, eu vou ler os trechos, até mesmo para fundamentar de uma forma mais fidedigna ao que Kelsen entende sobre esses conceitos. Porque Kelsen, ele vai começar a falar, inicialmente, o primeiro tópico, as normas morais como normas sociais. Então, ele vai distinguir o seguinte, que existem as normas do direito, existem as normas sociais e existem as normas morais. Que as normas do direito, elas não são as únicas normas sociais. Então, que toda essa norma, essa normativa social, ela é composta por um conjunto de normas, dentre elas normas do direito, como normas da moral também. Então, ele começa dizendo o seguinte, ao definir o direito como norma, na medida em que ele constitui o objeto de uma ciência jurídica específica, fazemos uma delimitação em face da natureza e, ao mesmo tempo, fazemos uma delimitação da ciência jurídica em face da ciência natural. E ele destaca que, ao lado das normas jurídicas, porém, há outras normas que regulam a conduta dos homens entre si, isto é, são normas sociais. E a ciência jurídica não é, portanto, a única disciplina dirigida ao conhecimento e à descrição de normas sociais. Então, para Kelsen, existe outra ciência, além da jurídica, que vai descrever o comportamento do homem em sociedade e ditar e descrever essas normas ditas como normas sociais. Na medida em que a justiça é uma experiência da moral, na relação entre a moral e o direito está contida a relação entre a justiça e o direito. Por quê? Porque essas outras normas, além daquela da ciência jurídica, elas podem ser abrangidas sob uma designação chamada moral. Essa é uma designação chamada moral. E a disciplina dirigida ao seu conhecimento e descrição pode ser designada como ética. Então, aqui Kelsen já estabelece a diferença entre ética e moral. E ele já coloca, no vídeo onde eu diferencio ética e moral, eu explico o seguinte, que existem várias exceções para a palavra ética. Dentre elas, é a ética como uma ciência que estuda um conjunto de valores, um conjunto de normas, que estuda uma disciplina que estuda a moral. E aqui Kelsen já aponta essa diferenciação para nós. E ele distingue. O caráter social da moral é por vezes posto em questão, apontando-se que, além das normas morais que estatuem sobre a conduta de um homem em face de outro, há ainda normas morais que prescrevem uma conduta do homem em face de si mesmo. Então percebam que perceba que o caráter social da norma, ele não vai ter efeito somente na vida do homem em sociedade, mas vai ter um efeito também na vida do homem consigo mesmo. E aí ele vai trazer um exemplo. Só por causa dos efeitos que essa conduta tem sobre a comunidade, é que se transforma na consciência dos membros da comunidade numa norma moral. Também os chamados deveres do homem para consigo próprio são deveres sociais. Para um indivíduo que vivesse isolado, não teria sentido. Então, os deveres, aqueles deveres pautados para a vida em sociedade, ela só faz sentido, esses deveres só fazem sentido quando se trata da vida do homem em sociedade. Um homem isolado, ele não precisa desses deveres. Ele não precisa, porque ele está isolado. Os deveres são para pautar a vida do homem com outro homem.
E já no segundo tópico, Kelsen vai abordar a moral como regulamentação da conduta interior. E ele vai complementar, vai desenvolver esse raciocínio que ele termina dizendo sobre a questão da norma interior. Da norma interior, enquanto uma pauta para a vida do homem em sociedade e uma pauta exterior. Uma norma exterior como pauta do homem, tanto uma pauta interior, uma norma interior, como uma norma exterior que vai pautar a vida do homem em sociedade. Então, olha só como que ele traz para nós. A distinção entre a moral e o direito não pode se referir à conduta que obrigam os homens às normas de cada uma dessas ordens sociais. O suicídio não pode ser apenas proibido pela moral. Para Kelsen, o suicídio tem que ser, para ele, ser coibido, para ele ser evitado, ele, além de ser uma norma moral, ele tem que ser também uma norma de direito. A concepção de que o direito prescreve uma conduta externa e a moral uma conduta interna não é acertada. As normas das duas ordens determinam ambas as espécies de conduta. Então, aqui, mais uma vez, ele ressalta que a norma moral ela vai ter efeito tanto com o homem e ele próprio, como com o homem em sociedade. A relação do homem consigo e a relação do homem com outros homens. Por outras palavras, aquela ordem só tem sentido se os indivíduos se devem conduzir mesmo contra essas inclinações ou interesses egoísticos. Neste ponto, importa notar que, quando os indivíduos submetidos à ordem social se comportam de fato em conformidade com as normas desta ordem, isso também acontece apenas porque tal conduta corresponde à sua inclinação ou interesse egoístico, que são provocados pela ordem social e que, possivelmente, são contrários àquela inclinação, ou àquela predisposição a fazer algo, ou aquele interesse egoístico, que existiria se não fosse pela intervenção da ordem social. Então, ele vai ressaltar a importância da intervenção da ordem social para evitar determinados interesses, comportamentos cujos interesses são egoístas, são individuais e que poderiam prejudicar a ordem coletiva, a ordem social. Isso porque o homem pode ter inclinações ou interesses que mutuamente se contradizem. Então, eu posso ter uma predisposição ao suicídio, mas eu também posso ter um interesse de proteger a vida. Então, nós podemos ter essas contradições. A norma de uma moral, que apenas se refere aos motivos da conduta externa, é imperfeita ou incompleta. Apenas pode valer em combinação com as normas que prescrevem a conduta externa, e também essas normas têm de ser normas morais. Nem toda e qualquer conduta pode ser moral apenas por ser realizada contra a inclinação ou interesse egoístico. E aqui um exemplo muito interessante está relacionado ao cometimento de um crime contra a minha vontade. Num momento de coação, no momento em que eu estou sendo obrigada a praticar um crime, o fato de eu estar fazendo isso, praticando um crime contra a minha vontade, coagida a praticar aquele crime, a prática daquele crime não vai se tornar moral simplesmente pelo fato de eu estar fazendo contra a minha vontade. Esse é um exemplo que ilustra esse pensamento dele. E ele vai concluir, em breves considerações, nesse tópico número 2, se, por exemplo, alguém obedece ao comando de alguém que lhe ordena a execução de um homicídio, a sua ação não pode ter qualquer valor moral. Mesmo que seja realizada contra a sua vontade, contra a sua inclinação, contra o seu interesse egoístico, enquanto o homicídio for proibido pela ordem social válida, o homicídio vai ser considerado uma conduta contra a moral, ainda que realizado por meio de coação. E aí ele vai trazer no terceiro ponto a seguinte ideia: a moral como ordem positiva sem caráter coercitivo. Nesse tópico aqui, Kelsen vai querer explicar para a gente, demonstrar para a gente que existe uma diferença entre a moral e o direito
no seguinte sentido: o direito, quando ele é desobedecido, as normas do direito, quando são desobedecidas, elas recebem uma coerção física. Então, o direito, ele realiza contra aquela pessoa, ele pratica contra aquela pessoa uma coerção física quando ele é desobedecido, diferente da moral. A moral não sendo cumprida, a norma moral não sendo cumprida, não vai ter um resultado de coerção física. Para ele, o direito e a moral também não se podem distinguir essencialmente com referência à produção ou aplicação de suas normas. Tal como as normas do direito, também as normas da moral são criadas por costume, são criadas por convenções entre os homens no tempo e no espaço. E neste sentido, a moral é como direito positiva. E só uma moral positiva tem interesse para uma ética científica, tal como apenas o direito positivo interessa a uma teoria científica do direito. Uma distinção entre o direito e a moral não pode encontrar-se naquilo que as duas ordens sociais prescrevem ou proíbem, mas como? Como elas proíbem e como elas prescrevem. O direito só pode ser distinguido essencialmente da moral quando se concebe como uma ordem de coação. Enquanto que a moral é uma ordem social que não estatui quaisquer sanções desse tipo, visto que as suas sanções apenas consistem na aprovação da conduta, conforme as normas, ou a desaprovação, ou a rejeição, daquelas condutas que são contrárias às suas normas, na moral, não se emprega a força física. Não há o emprego da força física quando a norma moral ela é desrespeitada. Quando se entende a questão das relações entre o direito e a moral como uma questão acerca do conteúdo do direito, e não como uma questão acerca da sua forma, quando se afirma que o direito, por sua própria essência, tem um conteúdo moral ou constitui um valor moral, com isso afirma-se que o direito vale no domínio da moral, que o direito é uma parte constitutiva da ordem moral, que o direito é moral e que é, portanto, também, por essência, justo. Ele complementa: na medida em que uma tese vise uma justificação do direito, tem de pressupor que apenas uma moral é única e válida. Ou seja, existe uma moral absoluta, que fornece um valor moral absoluto, e que só as normas que correspondam a essa moral absoluta podem ser consideradas direito. Ou seja, parte-se de uma definição do direito que o determina como parte da moral, que identifica direito e justiça. E aí, para continuar o raciocínio e para a gente distinguir essa ideia e esclarecer essa ideia de moral enquanto valor absoluto, ele vai desenvolver aqui para a gente o direito como parte da moral, e não um direito sinônimo de moral, mas o direito como uma parte da moral. Por quê? Estabelecido o direito e a moral, constituem diferentes espécies de sistemas de normas. Então, entendendo, né, o direito e a moral como sistemas de normas, vai surgir uma indagação. Qual é a relação entre o direito e a moral? Para Kelsen, essa é uma indagação dupla, porque ao mesmo tempo em que a gente pode questionar se existe uma relação entre o direito, ele pergunta também, deve existir uma relação entre esses dois sistemas de normas? E para ele, a primeira questão, se existe de fato uma relação entre o direito e a moral, ele vai responder essa questão no seguinte sentido. A primeira questão responde-se que as normas jurídicas prescrevem ou proíbem. Também é prescrita ou proibida pelas normas da moral. Ou seja, a pergunta é, existe uma relação entre direito e moral? O que se pode responder para essa pergunta? É que as normas jurídicas, aquelas normas jurídicas que prescrevem ou proíbem comportamentos, essa norma moral, ela o faz a partir de uma prescrição e de uma proibição da moral. Então, a norma jurídica, ela está pautada na moral. Ela proíbe e prescreve a partir da moral. E acrescenta-se que, se uma ordem social prescreve uma conduta que a moral proíbe, ou proíbe uma conduta que a moral prescreve, essa ordem não é direito, porque não é justa.
A questão, porém, é também respondida no sentido de que o direito pode ser moral. Então, percebam, o direito pode ser moral, no sentido de ser justo, mas não tem necessariamente de o ser. Que uma ordem social que não é moral, ou seja, uma ordem social que não é justa, pode, no entanto, ser direito. Se bem que se admita a exigência de que o direito deve ser moral, isto é, o direito deve ser justo. Exige-se que o direito seja moral, exige-se que o direito seja justo. Contudo, não necessariamente será. E aí ele vai concluir, continuar o desenvolvimento desse raciocínio no tópico da relatividade do valor moral. E um pouco antes a gente tinha visto a ideia de moral como um valor absoluto. Agora aqui ele vai explicar a relatividade do valor moral. Se do ponto de vista de um conhecimento científico se rejeita o suposto de valores absolutos em geral e de um valor moral absoluto em particular, e se aceita por isso que desse ponto de vista não há uma moral absoluta, se nega que o que é bom e justo de conformidade com uma ordem moral é bom e justo em todas as circunstâncias, e o que, segundo essa ordem moral, é mal em todas as circunstâncias, e se concede que em diversas épocas, nos diferentes povos e até mesmo povos em vários sentidos, em diferentes categorias, classes, profissões, valem sistemas morais muito diferentes e contraditórios entre si, que em diferentes circunstâncias pode ser diferente o que se toma por bom e mal, justo e injusto, e nada há que tenha de ser havido por necessariamente bom ou mal, justo ou injusto, em todas as possíveis circunstâncias, que apenas há valores morais relativos. Então, a afirmação de que as normas sociais devem ter um conteúdo moral, devem ser justas para poderem ser consideradas normas de direito, apenas pode significar que essas normas devem conter algo que seja comum a todos os sistemas de moral enquanto sistema de justiça. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês agora de uma vez, para vocês já começarem a associar essa ideia de moral e de justiça. Nós tínhamos no Código Penal a previsão de adultério como um crime. Hoje, adultério não é mais crime pelo Código Penal. Então, nós vamos perceber aqui a atuação do direito com valores sociais e a moral. Será que hoje o comportamento do adúltero é um comportamento reprovado? Ele é reprovado em qual aspecto? Em qual seara? Ele é reprovado na seara íntima, na seara social, na seara da moral íntima? Ou ele é reprovado na seara da sociedade, na esfera do direito? Percebam que o fato ele é o mesmo, mas em torno dele existem todas essas possibilidades de análise. O adultério hoje, então, para o direito, ele é moral, porque não é mais crime. Em vista, porém, da gravidade, da grande diversidade daquilo que os homens efetivamente consideram como bom e mal, justo e injusto, em diferentes épocas e nos diferentes lugares, não se pode determinar qualquer elemento comum aos conteúdos das diferentes ordens morais. No que era moral no passado, hoje talvez não seja. E o que é moral numa comunidade local, numa comunidade pequena, talvez não seja numa comunidade maior. Por exemplo, uma cidade pequena do interior pode ter uma conotação diferente, o mesmo comportamento pode ter uma conotação diferente numa cidade grande. Aqui no Ocidente, nos países ocidentais, nós podemos ter uma noção do que é um comportamento moralmente esperado de um sujeito em sociedade. Nos países do Oriente, por exemplo, esse mesmo exemplo ele não vai se adequar. O que se espera, por exemplo, de uma mulher, de um comportamento de uma mulher em sociedade lá nos países do Oriente Médio, por exemplo, não é o mesmo comportamento que vai se esperar das mulheres aqui dos países ocidentais. O que é necessariamente comum a todos os sistemas morais possíveis não é outra coisa senão a circunstância de eles serem normas sociais, que estabelecem como deve ser uma determinada conduta de homens referidas
a outros homens. Então, o que há comum nas nossas normas morais dos países ocidentais com as normas morais, o conjunto de normas morais dos países do Oriente Médio, o que a gente vai identificar de comum entre esses conjuntos de normas é que eles são, de acordo com o termo utilizado por Kelsen, é que eles são normas sociais. Tanto o que se espera da mulher lá, no Oriente Médio, a forma de se vestir, de se portar perante o público, a sua postura, né, social e a postura da mulher aqui, as nossas normas morais com as normas morais, o que tem em comum? Ambas são normas sociais. O que é comum a todos os sistemas morais possíveis é a sua forma, o dever ser, o caráter de norma. Então, o que há em comum é que ambos os sistemas de morais, eles são normas. O que há comum? Nós temos um conjunto de normas, eles têm um conjunto de normas. E o que tem de igual? Todos são normas sociais. Aí ele vai explicar que o valor moral relativo é constituído por uma norma social, que estabelece um determinado comportamento humano como devido. Norma e valor são conceitos correlativos. Então, sob esses pressupostos, a afirmação de que o direito é, por sua essência, moral, não significa que ele tenha um determinado conteúdo, mas que ele é norma. E uma norma social que estabelece com o caráter de como deve ser uma determinada conduta humana. Então, neste sentido relativo, todo direito tem caráter moral. Todo direito constitui um valor moral relativo. Tanto é que o direito aqui nos países ocidentais, ele tem um caráter, tem um conjunto de normas, valores e princípios, e nos países do Oriente nós temos um outro conjunto de normas jurídicas com outros sentidos. Então, no mesmo sentido que da mesma forma em que o nosso conjunto de valores morais ele pode variar no tempo e no espaço, o direito também, porque o direito é uma convenção. E aqui ele vai trazer para nós. Então, nesse sentido relativo, todo direito tem caráter moral. Todo direito constitui um valor moral, mas um valor moral relativo. Tem que ressaltar isso. Quer dizer, a questão das relações entre o direito e a moral não é uma questão sobre o conteúdo do direito, mas uma questão sobre a sua forma. O direito não é apenas norma, mas é também valor. O direito constitui um valor pelo fato de ser norma, constitui um valor jurídico que, ao mesmo tempo, é um valor moral, mas um valor moral relativo. O que aqui se designa como valor jurídico não é um mínimo moral, e especialmente que o valor de paz não representa um elemento essencial ao conceito de direito. Agora vamos para o tópico 6, quando Kelsen vai separar direito da moral. Se supusermos que o direito é, por sua essência, moral, tem caráter moral, então não faz qualquer sentido a exigência de que o direito seja moral, de que o direito deve ser moral, uma vez sendo moral. Não há que se exigir do direito moral, se ele já é. Uma tal exigência apenas tem sentido quando se admite a possibilidade de um direito imoral, de um direito moralmente mau, e, por consequência, quando na definição de direito não entra o elemento que representa um conteúdo moral. Quando uma teoria do direito positivo se propõe a distinguir direito e moral em geral e direito e justiça em particular, para os não confundir entre si, ela volta contra a concepção tradicional, tida como indiscutível pela maioria dos juristas, que pressupõe que apenas existe uma única moral, válida, que é, portanto, absoluta, da qual resulta uma justiça absoluta. A exigência de uma separação entre direito e moral, direito e justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva, ela é independente dessa moral absoluta, única, válida, da moral por excelência, da amoral. A moral é única. Então, se propusermos somente valores morais relativos, então a exigência de que o direito deve ser moral, isto é, de que ele deve ser justo,
apenas pode significar que o direito positivo deve corresponder a um determinado sistema de moral, entre os vários sistemas de morais possíveis. Se pressupondo a existência de valores meramente relativos, se pretende distinguir o direito da moral em geral e, em particular, distinguir o direito da justiça. Tal pretensão não significa que o direito não tenha a ver com moral e com a justiça, que o conceito de direito não caiba no conceito de bem. Na verdade, para Kelsen, o conceito de bom não pode ser determinado senão como dever ser, o que corresponde a uma norma. Então, se definirmos direito como norma, isto implica que o que é conforme o direito é um bem. A pretensão de distinguir direito e moral, direito e justiça, sob o pressuposto de uma teoria relativa dos valores, apenas significa que, quando uma ordem jurídica é valorada como moral ou como imoral, justa ou injusta, boa ou má, isso traduz a relação entre a ordem jurídica e um dos vários sistemas de moral e não a relação com a moral propriamente. Desta forma, tem-se um juízo de valor relativo e não um juízo de valor absoluto. Isso significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente da concordância ou discordância com qualquer sistema moral. Bom, sendo assim, Kelsen vai complementar. Significa que não há valores absolutos, mas apenas valores relativos, que não existe uma justiça absoluta, mas apenas uma justiça relativa, que os valores que nós constituímos não podem se apresentar com a pretensão de excluir a existência, a possibilidade de outros valores. Então, esse aspecto aqui, esse argumento, ele serve para a gente entender o multiculturalismo. Essa ideia do que existe em outros países, né, e que existe no nosso país, e a possibilidade de coexistência dessas culturas. Então, essa ideia de que existem vários sistemas de valores vai explicar como que várias culturas podem conviver no mesmo espaço, no mesmo ambiente, sendo até mesmo antagônicas. Um exemplo clássico poderia ser a questão relacionada aos direitos humanos. O que importa é a ideia de que não há uma única moral, a moral com letra maiúscula, mas vários sistemas de moral, profundamente diferentes uns dos outros e muitas vezes antagônicos, que uma ordem jurídica positiva pode muito bem corresponder às concepções morais de um determinado grupo e ser rechaçada por outro grupo, por exemplo. Então, as concepções sobre o que é moralmente bom ou mal, sobre o que é e o que não é moralmente justificável, estão submetidas a uma permanente mutação. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do adultério? Que antes ele era considerado crime e hoje não é mais crime? Tem um outro exemplo que eu poderia dar para vocês, para poder fixar bem, a questão do uso de drogas ou da posse de uma quantidade de substância psicoativa para fins de uso pessoal. Então, hoje nós temos na lei de drogas a regulamentação desse porte, né, de drogas, essa posse de drogas, se assim pode se dizer, para consumo próprio, é uma norma tipificada como crime, porém ela tem uma pena, é o que a gente chama de despenalização. A pena que tem esse tipo penal é uma pena tão pequena, é uma pena mais de ordem moral do que de coerção física, por exemplo, de restrição de direitos. Então, a tese rejeitada pela teoria pura do direito, de que o direito, segundo a sua própria essência, deve ser moral, de que uma ordem social e moral não é direito, pressupõe, porém, uma moral absoluta. Isso é, uma moral válida em todos os tempos, em toda parte. E é rejeitada pela teoria pura do direito. De outro modo, não poderia ela alcançar o seu fim de impor a uma ordem social um critério de medida firme, independente de circunstância, de tempo e de lugar, sobre o que é justo e o que é injusto. E, para finalizar, ele vai, no seu tópico 7, explicar a justificação do direito pela moral.
A tese de que o direito é segundo a sua própria essência moral, isto é, de que somente uma ordem social moral é direito, é rejeitada pela teoria pura do direito, porque pressupõe uma moral absoluta. E também porque ela, na sua aplicação pela jurisprudência dominante em uma determinada comunidade jurídica, conduz a uma legitimação acrítica da ordem coercitiva estatal, que constitui tal comunidade. Isso pressupõe como evidente que a ordem coercitiva estatal própria é direito. E aí surge um problema. O problema, o que é problemático, é o critério de medida de moral, moral absoluta, apenas vai ser utilizado uma referência, um parâmetro de moral absoluta para os outros países. Então, o que é diferente, por exemplo, da nossa ordem jurídica estatal, o que é moral para nós vamos repudiar como imoral para os outros povos que têm um conjunto de moral, conjunto de normas morais antagônicos. Então, para Kelsen, isso é problemático, e utilizar uma moral absoluta como um critério de medida para dizer o que é e não direito. Bom, essas são as considerações sobre qual é a relação entre direito e moral para Kelsen, e eu encerro aqui e fico aguardando os comentários, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.